Olá pessoal, é o Murilo aqui do Esquerdo Nordeste. Hoje eu tive bastante problema com gravação de vídeo. Meu celular hoje estava me pregando peças. Eu acho que eu já gravei essa introdução umas 4 vezes e perdi. E eu consegui ainda salvar uma segunda parte do trecho e faltou a parte inicial da introdução aqui sobre o equipamento. Tá bom, pessoal? Esse amplificador é um amplificador ADS, fabricado nos Estados Unidos, é um dos últimos fabricados por lá. São amplificadores icônicos dos anos 90. Assim, a gente via bastante em carros do EMA não, desculpe, da Iasca, do Meca e outros da Uzak, em campeonatos tanto de SPL como de qualidade. Essa marca era uma marca bem conceituada. Tá bom, pessoal? Se trata do modelo M280. É um amplificador de 2 canais, certo? Amplificador de 2 canais. São 2 canais de 80 watts RMS a 4 ohms ou 2 de 160 a 2 ohms. Certo? Você pode ver aqui pelos conectores, todos os conectores estão somente em uma aba. Tem algumas coisas aqui um pouco diferentes dos amplificadores atuais. A gente pode ver aqui, a começar pela alimentação, esse tipo de conector, né? É um conector que ele é um conector de compressão, que é comum nos amplificadores de hoje, mas com um formato um pouco diferente. Tem essa peça metálica que comprime o cabo, evita que corte o cabo com um parafuso, né, por causa da rotação do parafuso, o que é muito bom, né? A gente pode ver também aqui que a gente tem as inscrições em serigrafia e no terminal, que é para a pessoa não se confundir. Positivo e negativo, e o remote. O remote dele não é integrado ao bloco de alimentação, como a gente vê na maioria dos amplificadores atuais. Ele veio aqui para o bloco de saída, certo? As saídas de alto-falante, que pode confundir as pessoas, mas como na serigrafia está tudo muito bem identificado, eu acho que não é um dos problemas maiores. A ligação em bridge dele, canal positivo, canal negativo. O chato é que os parafusos são invertidos, certo? No caso de uma pessoa fazer a instalação, concluir a sua instalação ou aquela instalação que ele fica aparente, você não consegue desconectar os alto-falantes diretamente do cabo sem que você desmonte o amplificador. É uma coisa chatinha, uma coisa que nem todo mundo vai gostar, tá certo? Mas são conectores robustos, bem dimensionados, para cabos de maior bitola do que o necessário, e atendem ao amplificador. A gente tem uma entrada RCA e uma entrada balanceada, certo? E a gente tem essa ligação de fone mute, que antigamente você poderia fazer para atender telefones de forma automatizada, visto que a gente não tinha Bluetooth e outras coisas assim. Você mutava o som e poderia atender o telefone dentro do carro sem o som estar alto. Ok? Fusível, 30 amperes, conforme original, conforme o manual do aparelho. O fundo dele está intacto. A marca ADS e a marca ADS. Vou falar um pouco sobre as características que o fabricante disse para ele. Ele como já dito, é um amplificador de 2 canais de 80 watts RMS, podendo fazer 2 canais de 160 a 2 ohms e um canal em bridge de 320 a 4 ohms, certo? Possui resposta de frequência de 10 Hz a 100 kHz, com variação de somente 0,25 dB. Quer dizer, é um amplificador que tem uma banda de resposta muito extensa, assim, bem maiores que a maioria dos amplificadores modernos que a gente vai ver. A gente vai pegar amplificadores digitais, como SD e outros amplificadores assim, com banda de resposta de 10 Hz a 20 kHz. Esse amplificador vai até 100 kHz sem perda, não é com menos 3 dB não. É com menos 0,5.
quer dizer, é totalmente fletado de 10 a 100K, que é uma boa característica. Tem sinal ruído somente de 90, hoje a gente vê que a maioria dos amplificadores tem sinal ruído a partir de 100, 110, que é uma coisa que melhorou muito. Fatalmente aqui deve ser em decorrência da montagem escolhida. Se usa cabeamento, placa exposta, ou é muito apertado, isso tudo influencia na relação sinal-ruído. Tem uma sensibilidade de entrada a partir de 100 mV, que não são todos os amplificadores atuais que trabalham com essa tensão, porque antigamente os players tinham todos, a grande maioria, baixa tensão. Aí, com isso, ele está mais adequado aos players antigos e tal, mas não quer dizer que ele não possa tocar com players modernos, também consegue tocar. Basta que você faça a devida regulagem de ganho certinho e as devidas atenuações de play que sejam necessárias, tá bom? A impedância de entrada dele é de 50 kΩ, ele conta com um crossover variável, low pass, mediante cartão. Esse cartão pode ser adquirido e comprado, certo? Pode ter cartão de low, de high e geralmente 18 dB por oitavo, ok? A corrente quiescente dele é de 1,5 A, isso quer dizer, com ele ligado e sem sinal, a gente tem um consumo fixo de 1,5 A, certo? E o consumo máximo de corrente dele é de 30 amperes. Vamos aqui tirar as dimensões. É um amplificador compacto para a época. Ele tem 28 centímetros de comprimento, 19,5 de largura e 7,3 de altura, desconsiderando os conectores, tá bom, pessoal? Não considerei os conectores aqui na medida. É só uma forma para embutir, ok? As dimensões de embutir. Vocês notaram que aqui na entrada a gente não tem potenciômetro de ganho, certo? A gente também não tem nenhum outro chave seletor de crossover e nada, né? Mas vocês podem notar que na carcaça principal ele tem esses dois parafusos e essa tampa cega. Os controles desse amplificador estão aqui debaixo. Para desmontar, vou precisar de uma chave Allen, certo? Rapidinho aqui. Parafuso Allen fino M4 de aproximadamente 4 mm ou 5 mm. Desmontado. É uma placa também em alumínio, certo? Bem acabada, pintura pó, um adesivo em alto relevo, muito bonito, bom gosto. E aqui a gente tem a placa de crossover, como foi relatado, os potenciômetros e esse conjunto de jumpers. Primeiramente eu vou falar aqui sobre os potenciômetros, certo? Esse amplificador tem potenciômetros individuais. Assim, eu adoro esse tipo de amplificador que tem potenciômetro individual por facilitar a questão das regulagens de ganho individual com precisão. A gente consegue, quem não tem um processador, fazer as regulagens com mais precisão. Dificulta, sim, porque em vez de ter somente uma regulagem para você fazer, você vai ter duas. Você tem que casar as potências de canal. E isso nem todo mundo sabe fazer, pode ser que isso dificulte se a pessoa não tiver experiência. A placa do crossover, ela é uma placa inserida, né, na outra placa, sobreposta. Possui esse potenciômetro que faz a regulagem do corte, e como já foi dito, ela é de terceira ordem, low pass, de 45 a 170K. Eles tinham outras opções de corte, provavelmente esses módulos de filtro devem ser vendidos separadamente para aquisição. Você pode ver que está perfeito com as espumas, adesivo. Esse aqui está só um pouquinho descolado, mas ainda está perfeito no local. Esses jumpers eles servem para várias coisas no amplificador. A primeira delas é para seleção entre canal balanceado e o canal RCA. A segunda é para selecionar se o amplificador vai trabalhar em mono ou estéreo. E a terceira é para se o amplificador vai estar se caso esteja mono bridge ou estéreo bridge.
para selecionar bridge ou trabalho convencional, certo? No total, ele é um amplificador assim bem robusto e, como vocês podem ver, um acabamento muito bom. Eu vou dar continuidade aqui na desmontagem. Uma chave Torx para desmontar a placa que solta a placa de amplificação, ok? Vou virar ele aqui e soltar aqui os parafusos. Oh, 2 centímetros de parafuso. O pessoal tava com vontade de não desmontar. Mais um. No total são 4 por lateral. Mais um. E mais um. Ok. Essa é a plaquinha que separa a base. A partir dela eu consigo tirar a tampa. Vamos dar continuidade aqui. Após desmontar a placa, vamos fazer a abertura. É uma placa em alumínio também. Foi retirada a pintura poker para facilitar a montagem e a desmontagem. Tá certo? Por aqui a gente começa a ver as primeiras características do amplificador. É um amplificador com transistor bipolar em sua saída. Pelo que eu posso ver aqui, aparentemente é um Motorola Japão. Todos os dois estão com a mesma referência de ganho e lote. Fatalmente devem ser casados em ganho. Por canal nós temos 4 unidades, quer dizer, condiz com a potência especificada com bastante sobra. A gente pode ter, como o fabricante especifica, 2 canais de 80 watts RMS, dariam 2 de 160. Esses 4 transistores seriam capazes de fornecer aproximadamente até 400 watts. Vai de boa nessa questão. Outra coisa que a gente observa é essas montagens com fiação. Quem conhece amplificador antigo sabe muito bem que isso aqui antigamente era praxe. A maioria dos amplificadores, você pegava a AudioArt e outros fabricantes, Pirâmide, cara, era normal a gente ver essa questão, interligação entre placa separada, era de praxe, certo? Os cabos estão todos bem conservados, nenhum cabo ressecado. Todos os seus isolantes estão perfeitos, são cabos livres de oxigênio, de boa marca. Portanto, em relação a essa questão, tirando que ela influencia no piso de ruído, como já foi dito, né, que o piso de ruído dele é de 90 dB, quer dizer, não é dos melhores pisos de ruído para hoje, mas para antigamente com certeza devia ser um piso de ruído bem competitivo. Tá certo? Dando continuidade aqui, 4 transistores de saída, 2 pré-drivers, regulagem de bias de saída, mas não visualizo a regulagem de offset. Tanto ela pode ser baseada num circuito integrado, como pode ser num resistor fixo, e vai depender do fabricante. Como eu não tenho o datasheet desse circuito, não consegui localizar, fica um pouco complicado a gente tecer esclarecimentos. Ele faz toda a etapa de pré e crossover com 4562, certo? São ICs antigos, mas na época deles era um dos melhores para áudios que a gente poderia achar. Lembrar que ele é concorrente do 072, assim, que é um amplificador bem pior em termos de características do que esse aqui. Hoje em dia ele está bem defasado, mas em relação na data que ele foi construído, é um bom circuito operacional. Tá bom, pessoal? Ele tem aqui na amplificação outra característica também interessante,
é que eu não vi dentro do amplificador propriamente dito nenhum capacitor em série com sinal, nem na realimentação e nem na alimentação. Fatalmente, ele deve ser um amplificador DC, certo? A única amplificação que eu vi, o único capacitor que eu vi em série com sinal são os dois capacitores de entrada e o limitador, foram os dois capacitores de entrada. Quer dizer, o limite high pass dele está sendo dado pelo capacitor de entrada. Todos os acoplamentos entre os ICs, eles são feitos sem capacitor também. Quer dizer, provavelmente o projeto dele foi pensado para ser um amplificador DC. Ok? A gente não vê muito isso em amplificador automotivo, a gente vê isso muito em amplificador residencial, cujos limites de resposta são bem maiores do que a gente está acostumado nos amplificadores normais. Tanto que hoje a gente, quando fala em high res, a gente está falando em respostas até 50K, nos amplificadores já se considera high res, esse aqui vai até 100K em 0,25 dB, quer dizer, ele é plano em 100K, em 10K. Quer dizer, uma característica muito boa desse amplificador. Então, vamos dar uma olhada aqui na fonte, vamos falar logo aqui na pequena fonte de mais e menos 15 volts, né? Assim, é uma fonte bem robusta, ela tem um circuito próprio, independente, com transformador próprio, osciladores próprios, que é muito difícil a gente ver. Hoje a gente só acha independente assim quando pega um pique, um microcontrolador fazendo o próprio pulso, às vezes a gente ainda vê. Mas amplificadores antigos assim a gente não vê. Geralmente é uma derivação do circuito original, setado por um regulador de tensão ou alguma coisa assim. Ele, tanto os retificadores como os reguladores de tensão são todos dimensionados. Tem um filtrozinho PI aqui com capacitores e está tudo muito bem dimensionado para 15 volts. Tenho certeza que nessa questão aqui ele deve ser bem robusto. A fonte principal dele conta com 3 capacitores de entrada, certo? De 2.200 microfarad por 25 volts, totalizando 6.600, e 2 capacitores de 1.000 microfarad por 50 volts por rail, certo? Com isso aqui a gente tem uma fonte condizente com a potência do amplificador, de 320 watts RMS. Essa fonte com essas características seria condizente, visto que é uma fonte chaveada, certo? Inclusive há amplificadores novos que a gente, com potência similar, que a gente não acha tanta capacitância. Portanto, nesse quesito ele é bem dimensionado. Em relação à fonte propriamente dita, ele é composto por 2 bancos. Cada banco tem 4 FETs e 2 diodos. Quer dizer, também é uma fonte até superdimensionada para o amplificador. Nessa questão aqui a gente consegue ter uma folga, e eu acho que dificilmente esse amplificador tem problemas com fonte, com esse dimensionamento que está sendo utilizado. Filtro indutivo de entrada, é convencional, a maioria dos amplificadores atuais tem. Ele é com núcleo de ferrite, toroidal. A maioria dos amplificadores atuais também persiste. Nos antigos às vezes a gente não acha, mas nos atuais é de praxe. Visto que o carro gera interferência demais de alta frequência, e geralmente é necessário trabalhar com filtro indutivo. Tá bom, pessoal? No mais, um amplificador bem robusto para a potência dele, com boas características sônicas, e que atende com certeza a maioria do público que procura um bom amplificador para empurrar um sub de 12 ou 10 polegadas de média sensibilidade. Com isso eu encerro aqui meu vídeo e quero pedir a vocês que deixem um like aí no nosso vídeo. Afinal é difícil a gente achar vídeos técnicos sobre equipamentos, e esse aqui é um equipamento também difícil de a gente encontrar. Agradeço muito ao amigo Marcos aí por ter encaminhado para a gente fazer essa análise para vocês. E espero que ajude a quem pegar um amplificador desse não ter dúvida e não ter problema. Tá bom, pessoal? Assim, agradeço desde já e um bom dia, boa tarde, boa noite a todos.